Estamos de volta com um debate especial aqui pela Record News Santa Catarina, abordando a crise do cenário político brasileiro, não é? Bom, até o momento, a Operação Lava Jato tem pelo menos 158 delatores, políticos e empresários que optaram pela delação premiada, ou seja, forneceram informações e provas sobre crimes cometidos para terem penas reduzidas. E tem mais gente querendo se beneficiar desse instrumento, tem uma fila de pessoas para fazer acordo de delação premiada. O caso mais recente, a gente falou um pouquinho aqui no bloco anterior, envolve os irmãos Batista, proprietários da JBS. Mas esse é o melhor instrumento jurídico para chegar aos autores desses crimes? É o que a gente conversa, aprofunda agora nesse bloco do debate. E eu já pergunto para os senhores, eu vou dar aqui uma frase que saiu recentemente no jornal Folha de São Paulo, diz assim: é evidente que, se fosse possível, jamais celebraríamos acordos de colaboração com nenhum criminoso. No campo plasmável da vontade, desejamos que o rigor máximo aconteça para todos que transgridem os limites da lei penal sem concessões. Mas, desafortunadamente, o caminho tradicional para a aplicação da lei penal tem se mostrado ineficaz e instrumento de impunidade. Essa frase é do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que comanda a Força-Tarefa, né, da Lava Jato. E ele fala aqui sobre, ele se coloca claramente e amplamente a favor da delação premiada. Como é que vocês analisam essa frase aqui do Procurador-Geral da República para aprofundar ainda mais o nosso debate sobre a delação premiada? Eu gostaria de começar dizendo que é muito preocupante para um país democrático, para um país cuja sua Constituição tão emblemática na história do constitucionalismo mundial, latino-americano e brasileiro, é muito preocupante um país que lance no imaginário coletivo como a sua principal política pública prender e combater a corrupção. Se essa for a principal de todas, e em nome da qual todas as demais políticas devem se curvar para dar caminho ao combate à corrupção, e custe o que ele vir a custar, nem que ele custe a própria corrupção das garantias constitucionais e legais que o sistema jurídico coloca à proteção de qualquer cidadão, seja Chico, seja Francisco, seja um homem de esquerda ou de direita, seja um homem de bem ou um homem dito do mal. Trabalhar com esses maniqueísmos simplistas da vida é terrível em uma cidade como a nossa. Então, assim, e também o olhar de quem está em uma instituição. O olhar, geralmente, dos integrantes do Ministério Público é um olhar de acusador, é um olhar de desconfiança sobre o comportamento das pessoas. É natural, um promotor tem um comportamento, um advogado tem outro, um juiz tem outro. Me preocupa esta noção da ideia de impunidade. O Brasil pune muito e pune mal. O Brasil prende muito. Nós temos uma legislação no plano da política atravancando a atividade pública. Uma legislação que muito facilmente no Brasil fica-se inelegível por uma legislação de licitações, por uma legislação que coloca vários comportamentos que às vezes nem tem um grande apelo moral. Não é o comportamento de a gente ver alguém que é sancionado, não é o comportamento de alguém que levou dinheiro ou corrupção, enfim, mas tem milhares de outros comportamentos que para a opinião pública não teriam nenhum apelo moral, mas que levam a inegibilidades, que levam a sanções, levam a perdas de mandatos. E nós temos que refletir melhor sobre isso, né? E também o fato de que, muitas vezes, membros do Ministério Público, membros da magistratura, policiais federais, pessoas com concurso público e sem mandato político, não conseguem compreender o universo da representação política, da democracia representativa. Eu acho que há uma coisa boa na Lava Jato, que é uma coisa boa em qualquer país que combate a corrupção. Mas há uma coisa muito ruim na Lava Jato. É o recado para a magistratura jovem que está iniciando o curso das suas carreiras, é o recado para os promotores, que todos querem, de alguma forma, os jovens, alguns deles, um setor significativo, quer ser Dalton Dallagnol ou quer Sérgio Moro. E isto leva a um esquecimento das regras de processo, das regras penais, das regras probatórias, e uma condenação fácil, um aprisionamento muito fácil, né? E uma demonização do mundo da política, uma marginalização excessiva da política e dos políticos. E isto eu acho ruim. Este é um decréscimo que a Lava Jato traz ao país, a minha opinião. César, vale a pena aliviar a situação de uma pessoa sabidamente envolvida num delito, envolvida num crime, com o objetivo de alcançar outras pessoas, que fundamentalmente é isso que a delação premiada faz? Do ponto de vista de quem está fazendo, deve valer a pena, né? Do meu ponto de vista, não, porque isso se chama constrangimento, não é? Há diversas formas de se constranger alguém, como todos sabem, não é? E esta forma de constrangimento, ela é perigosíssima, tem razão o nosso querido professor Rui, porque ela coloca em risco a democracia.
Aparentemente, eu não estou no direito penal há muitos anos, mas eu cultivo o direito constitucional. Então, aparentemente, o nosso discurso aqui, meu Deus, eles estão se insurgindo contra o processo penal? Não, nós estamos, os quatro, defendendo a Constituição brasileira e os direitos fundamentais da Constituição. Então, lidar com o constrangimento, ou seja, levar alguém a denunciar outrem para que ele possa ter uma pena mais leve, para que ele possa gozar de algumas benesses, inclusive tenha tempo de fazer uma aplicação financeira, eu insisto nisso, né? No dia anterior à divulgação da delação, é evidentemente uma lesão à Constituição brasileira e uma ameaça à democracia. Nesse caso, falta critério sobre em que termos esse acordo pode ser feito, até onde o Ministério Público pode avançar para fazer um acordo dessa natureza? Exatamente. Há um excesso de critérios destinados a que a delação se consume. E faltam critérios que tornem a delação somente absolutamente válida se sustentada em pelo menos uma outra prova. Porque a delação em si é uma... E sem a cariação, eu tenho ficado assustado, colegas, porque eu não vejo a cariação entre o delator e o delatado. Que no meu tempo de advocacia no direito penal se fazia sempre. Mas não se produz mais provas para o processo. Exatamente. Se produz provas para convencimento da população de um modo geral. Isso é uma outra coisa, perdão. Exatamente. Ótimo. Isso é outra coisa que estava na minha listinha para conversar aqui hoje, pelo menos, é o excesso de publicidade da dinâmica judicial. Eu sou de um tempo que para um juiz aparecer na televisão tinha que ter ocorrido algo muito extraordinário. Ou eu estou muito defasado? Não, de modo algum, professor. Que um membro do Ministério Público falaria para uma rede nacional, em casos excepcionalíssimos, que um delegado de polícia que está investigando algo iria para a televisão, muito raramente. Não é? Agora não. Agora é preciso ecoar imediatamente, sem segurança de que a prova foi devidamente colhida, trabalhando com indícios, utilizando a delação como estratégia de punição e não como estratégia de apuração da verdade. Isto, não há mais apuração. Esse é o perigo. Antecipação Esse é o das penas. perigo. Esse é o perigo. Professor Carlos, Sandro? A verdade já está contida no processo. Quer dizer, ela é pressuposta, no caso. E eu gostaria de acrescentar um elemento também de natureza religiosa ou sociológica. Há uma forma de messianismo nisso tudo. Isso, sem dúvida. A conduta salvífica. Salvacionismo. Sim. Isso tudo. Há isso tudo nesse processo. Há uma postura mística e eu digo mais, agora a partir do que dizia o colega e amigo César Passa, se é uma coisa que efetivamente me surpreendeu nesses últimos tempos também, foi ver essa presença completamente excessiva e seguramente também nefasta dos nossos principais magistrados em cada momento na televisão, nos jornais, etc. Eu acompanhei as eleições francesas presidenciais recentemente, nós tivemos lá o caso de um candidato à presidência da República, o François Fillon, um dos principais candidatos, que se viu envolvido numa questão de corrupção. Há também uma corte especial francesa que se ocupa disso. São 3 magistrados. Para que se tenha uma ideia, de um deles, a imprensa, apesar de ter feito muito esforço, nem mesmo conseguiu a fotografia. E nunca a imprensa conseguiu de nenhum deles uma entrevista. A função deles é diferente. Hoje nós vemos não somente no Supremo, não é, divergências, como ainda por cima vemos essas divergências na praça pública, até mesmo com trocas de insultos. E isso é surpreendente. Isso não qualifica, desqualifica todo o nosso processo também. E dentro dessa lógica, Sandro, para a gente ir para o intervalo, tem gente também que critica a delação premiada na seguinte maneira: é questionável você
ter punições diferentes para pessoas que colaboraram, que concorreram unidas para cometer o mesmo tipo de crime? Sem dúvida. Isso se baseia no modelo de ética utilitarista. Vamos ver se nós vamos ter algum bem público, mesmo que a gente sacrifique a ética no sentido igualitário. E não só nesse ponto, Rodrigo, não é só nesse ponto de você livrar uma pessoa, inclusive, de não oferecer denúncia, como prevê a lei. JBS, como na JBS, absurdo. de sequer você ser processado. Investigado, nem mais. Exatamente. Quer dizer, o crime compensaria e compensa bilhões. Muito, aí, né? bilhões. Agora, pensar também que essas mesmas possibilidades não são oferecidas para o andar de baixo. Porque a organização criminosa, você hoje só pensa nesse nível de corrupção alto. No nível macro, né? No nível macro. Mas você tem também os criminosos menores, às vezes funcionários públicos, às vezes criminosos comuns, que também formariam organização criminosa e que a gente não vê ser oferecido esse mesmo benefício. Alguma coisa está ocorrendo, porque, como salientou o doutor Rui, o Brasil é um país em que se prende muito. O Brasil atualmente tem a maior taxa de encarceramento do mundo. Ele pode não ter o maior número de presos do mundo, mas a nossa taxa é a que mais cresce. Em grande parte porque os poderes que eram para garantir os nossos direitos jogam com a população, jogam com a mídia, jogam com as redes sociais, que para algo ser feito, alguém tem que estar sendo preso necessariamente. Quando ser preso, teria que ser, de fato, a última estratégia, a última possibilidade de um poder, porque a prisão é altamente medieval. Você pegar um empresário, primeira coisa, você raspar o cabelo dele, é a volta da pena infamante, proibida pela Constituição. Eu quero é lhe envergonhar, eu quero é mostrar que você não é um nada. Para quê? Para convencer o público que está cansado com impunidade. Isso reflete que o Estado está melhorando? Não, que o Estado está numa crise de legitimidade tão grande que tem que usar bodes expiatórios porque não consegue se garantir com aquilo que faz no dia a dia. Muito bem. Muito bem, vamos então fazer um rápido intervalo comercial aqui no nosso debate especial pela Record News. E na volta vamos continuar debatendo mais esses assuntos. Tem também a pergunta da nossa Janine Alves, comentarista de economia do SC no Ar, da RIC TV Record e também do Jornal Notícias do Dia. A gente traz mais informações para você daqui a pouco. Até já.